Fala pessoal do Pode Ser Podcast, hoje eu estou entrevistando a especialista em nutrição voltada para emagrecimento, também é coach, voltada para essa área, doutora Aldenora Fernandes. Seja bem-vinda ao Pode Ser Podcast. A gente invadiu aqui o escritório dela, hoje vai ser aqui. Seja não vai muito ser bem-vindo, César. Obrigado. Para mim é um prazer poder receber você aqui para a gente falar desse assunto tão importante que ainda traz dúvidas, gera dúvidas para muitas pessoas, e é muito importante a gente poder esclarecer que pontos que a gente pode trabalhar na nossa alimentação, na nossa saúde, para conseguir realmente esse emagrecimento aí tão sonhado por muita gente. Exatamente. Eu começo logo querendo saber o seguinte: quais são assim, as maiores dificuldades que as pessoas têm para emagrecer, só que de emagrecer de maneira saudável, né? Saudável. Sim. Exatamente. Uma das dificuldades é exatamente emagrecer de forma saudável. Porque a maioria das pessoas pensa que para emagrecer, precisa realmente passar fome, realmente aquela história de ter que fechar a boca. E às vezes elas acabam tendo dúvida realmente do que comer. E uma das maiores dificuldades também é a questão de se manter no peso. Porque tem gente que fala assim, quando eu estou de dieta, eu consigo emagrecer. Mas não está de dieta, volta tudo de novo, né? Tem a questão do efeito sanfona. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade em manter o peso, porque tem dificuldade em manter os hábitos, né? E quando pensa estar saudável, quando pensa que vai mudar essa alimentação, faz uma restrição calórica muito grande. Já pensa assim, eu tenho que cortar o arroz, eu não posso mais comer isso que eu gosto. Ou não vou jantar hoje. Ou não vou jantar. Então, acaba que essa dieta, na verdade, ela tem um prazo para acabar. Então, faz a dieta por um período. Então, essa dieta que tem um prazo para acabar, já tem um nome, na verdade, né? Que está subentendida, é o efeito sanfona. Então, para a gente trabalhar essa questão do efeito sanfona, a gente reduzir, né? Porque cada pessoa também ela tem o seu processo de emagrecimento. Precisa que a gente trabalhe também a mente, a mentalidade. Não tem como eu fazer uma mudança apenas de forma externa. Eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer. Não. Precisa que a mente esteja alinhada também com o corpo, para que você consiga não só executar o que tem que ser executado em termos de hábitos, como também você conseguir manter esses hábitos. Então, trabalhar a mente da pessoa nessa questão, como é exatamente que a doutora trabalha? Então, quando o meu paciente ele senta aqui nessa mesa, ele me diz que ele quer emagrecer, então são muitas perguntas que eu faço para poder entender como que é a vida dele, como que esse hábito de comer em excesso começou a ser incluído na vida dele, né? Porque assim, eu digo comer em excesso, claro, o excesso de peso ele tem muito a ver com você comer mais do que você precisa. Em alguns momentos pode ser que essa pessoa pareça não comer tanto em excesso, e existem outras questões que além do excesso de peso também vão causar o ganho. Além do excesso de comida, vai causar o ganho de peso também. Mas é entender como que essa pessoa entende, como que ela processa na mente o significado da comida. Então, para muitas pessoas, a comida ela tem um significado emocional. Então, não é apenas pegar um papel e dizer assim, então esse é o meu plano alimentar que eu vou fazer agora, que eu vou conseguir emagrecer. Não, mas ressignificar a comida na mente dela. Então, às vezes ela não tem noção de que ela come muito. Às vezes, no caso, a crença da pessoa também influencia muito no excesso de peso. É uma crença muito comum. Ela pensa, não, para que eu trabalho? Né? Muitas pessoas falam assim, então se eu trabalho a semana toda, se eu trabalho muito, então eu mereço, né, beber todas no final de semana. Eita, eu mereço... Tá falando de mim. Tá falando de mim. Eu mereço comer aquele churrasquinho à vontade. Sim. Então a gente aprende também na infância a receber afeto através da comida. Então às vezes o pai daquela pessoa, né, o cuidador daquela pessoa, ela entendeu saúde, ela entendeu carinho como comida. Então ela não sabe como manifestar o carinho, ela vai dar a comida como uma forma de apreciação da pessoa, né? De demonstrar afeto. E ela vai colocando aquilo na mente. Ou então, na família sempre teve mesa muito farta. Então, para ela se alimentar tem que ser sempre em excesso. Ou faltou também. Como é muito comum. Às vezes, não teve uma infância que tinha opções de escolhas alimentares, né?
Então, quando eu era criança não tinha, era só café, almoço e janta, era tudo restrito, tinham muitos irmãos ali competindo pela mesma comida. E aí quando cresce, às vezes o sujeito ele consegue ter uma condição financeira bem melhor, né? Como é hoje, acontece muito esse movimento, graças a Deus, né? Teve uma abertura. Isso. E aí o que a pessoa fala? Não, agora eu tenho que comer o meu docinho, agora eu tenho que comer aquilo que eu não comia quando era criança. Era o meu sonho tomar um refrigerante, é o que eu escuto muito. Agora que eu posso, eu vou tirar. Vingar, né? Do que sofreu lá, então, agora que pode. Então, tipo assim, tem muito também a questão do padrão familiar, né? Porque assim, a gente coloca também muita questão do excesso de peso como uma questão da genética. Muitas pessoas pensam ser só pela genética o excesso de peso. Eu sempre fui assim, gordinho, gordinha. Não, a genética ela influencia sim no excesso de peso, né? Mas também o padrão familiar da genética influencia que essa pessoa ela tem dificuldade também em sair desse processo. Por quê? Pela questão mental, emocional do pertencimento que essa pessoa tem. Então, como é que eu vou agora emagrecer e perder o happy hour na minha família? Porque lá todo mundo tem a mente gorda, gosta de um churrasco, gosta de uma cerveja. Como é que eu vou dizer não pra ele? Se torna um estranho, né? Eu vou ser diferente, entendeu? Então, tipo, aí faz a dieta por um período, pensar que não vai, restringe bastante, emagrece, aí vai como um elástico, né? Vai até o máximo que pode e volta tudo de novo. Por quê? Porque senão ele vai perder as reuniões de família, por exemplo, entendeu? Então, são muitas questões que no indivíduo só pode estar aí relacionadas com excesso de peso, né? Como eu falei, tem a genética influenciando? Tem sim, né? A genética, tem os hábitos lá da infância também, se essa criança amamentou ou não, né? Tudo que foi afetado ali, as memórias, porque a alimentação também, ela não é só uma questão nutricional, ela envolve muitas nossas memórias, né? Igual você falou, parece comigo. Isso. Né? Então, a comida, ela traz muito a nossa memória. Então, às vezes, a pessoa come por conta da memória afetiva que aquela comida causou. Então, tudo isso são bastantes itens que a gente precisa avaliar, além do que uma alimentação que a pessoa realmente dê conta de fazer. Porque a maioria das pessoas tenta emagrecer com uma alimentação que elas não dão conta, que elas não se sustentam e que pode ser realmente ameaçador para a saúde. Porque a gente precisa, né, de vitaminas, de os carboidratos, de proteínas, de forma adequada para o bom funcionamento, né? Exatamente. Do corpo. E além disso também, a maioria das pessoas olha muito para a questão da comida, mas elas esquecem também os hábitos ali relacionados. Eu falei da questão da mente, porque a mente também envolve os hábitos, né? Por exemplo, a neurociência ela diz que primeiro você pensa, primeiro você sente, depois você pensa, depois você age, e a repetição desse comportamento é que gera o hábito. Então, assim, na TPM, briga com o namorado, né? Aí ela sente a raiva. Então ela pensa, eu vou comer um doce. Eu vou fazer um pedido que hoje é muito fácil, né? Vou fazer aqui um pedido daquele brigadeiro lá, daquele chocolate. E aí isso se torna um hábito, né? Então, primeiramente começa com pensar, com sentir, depois com pensar. E a repetição disso leva a um hábito. Então, trabalhar a reorganização, a reeducação de tudo isso é que vai levar ao emagrecimento de maneira saudável, né? Isso, porque assim, não adianta a pessoa tentar fazer uma dieta por um período que ela não consiga manter. Ela precisa de fazer uma alimentação que ela consiga manter e também compreender o que está por trás desse excesso de peso dela, o que está por trás dessa dificuldade em manter o peso. Porque aí existem questões da mente que estão influenciando nesse peso ou nessa dificuldade em modificar os hábitos, né? Então, por exemplo, um hábito que é muito, assim, corriqueiro da gente, ainda mais agora depois da pandemia, é a dificuldade com o sono. Então, muitas pessoas têm dificuldade em fazer, né, ter um sono realmente reparador, que para a maioria das pessoas é em torno de 8 horas diárias. Então, fica no celular mais tempo, né? E todo mundo se enquadra nessa. Ninguém escapa.
Pois é, então todos nós estamos realmente, né, depois dessa pandemia principalmente, estamos envolvidos em muitas atividades, o celular distrai muito, aí você fica com essa luz aqui do celular, você acaba tendo um pouco de insônia, ou indo dormir mais tarde, ou a própria preocupação do dia a dia, da fase de vida que a pessoa está, que leva ela a ter insônia, e isso também dificulta o emagrecimento. Então, as pessoas olham muito a questão de emagrecer de forma isolada. Né? Eu quero emagrecer, vou passar fome, vou comer menos e vou fazer atividade física e me matar na academia. Só que chega um tempo, como isso é de forma forçada, o indivíduo ele não consegue. E aí, fora os hábitos que também precisam estar ali relacionados para que possa amparar essa mudança. Por exemplo, o sono, né? Um outro hábito que eu vejo que a maioria das pessoas tem, e até chega a ser até engraçado, é a questão da mastigação. Né? Porque, assim, Tem gente que mastiga muito, mastiga menos, pouco, e já algumas pessoas, eu acho que pouquíssimas, né, mastigam o adequado, não é isso? A maioria das pessoas tem dificuldade em mastigar devagar. E o que eu acho engraçado ainda é que elas acham ruim quando alguém mastiga devagar do lado delas. Já observou? Ele não come mais rápido. Né? É igual também quando a gente era criança, que a gente não foi ensinado a perceber quando a gente está satisfeito com o que comeu. Né? Geralmente os pais dizem assim, come mais carne. Não pergunta, você está satisfeito com o que comeu? E por isso também a gente acaba não se perguntando. Ou então vai ter que comer tudo que está no prato. Isso, vai ter que comer tudo que está no prato. Exatamente. Para não estragar. Então, né? Tem muito essa questão, sim. Então, tudo isso está relacionado, né? E aí a questão da mastigação, a falta da mastigação, ela vai influenciar no excesso de peso, porque a pessoa vai comer muito mais do que ela deveria. Ela vai causar problemas seríssimos, tanto no estômago quanto no intestino, né? A maior parte das gastrites hoje, elas são gastrites que acontecem no antro, que é lá no finalzinho do estômago, aquelas que não são causadas por bactéria, mas são antral, porque é a inflamação, né, no estômago devido àquela comida que não foi digerida, que fica ali agarradinha na mucosa do estômago. E o intestino também fica produzindo bactérias ruins, que causam ansiedade. Eu aprendi na escola que a digestão começa na boca, né? Exatamente. Começa na boca, com a mastigação. Uma boa mastigação é uma boa digestão. Né? Isso. E por quê? Aí entra aquela história que eu sempre falo, né? Às vezes eu falo para os meus pacientes sorrirem, a história que a minha mãe contava. Minha mãe dizia assim, minha filha, você não é galinha. Galinha não tem dente, ela só engole lá o milho. E a moela, né? Você vai abrir uma moela, ela faz esse movimento. Que é a digestão mecânica. Ela não tem o mesmo privilégio que a gente tem de saborear a comida, que é o que a gente precisa fazer. Então, não havendo essa mastigação, o intestino, ele também vai trabalhar muito mal, causando a obstipação intestinal ou prisão de ventre, que a maioria das mulheres sofrem, né? E com isso também aumenta a proliferação de toxinas, e aumenta também a ansiedade, que é uma das causas também do problema do emagrecimento. Ou seja, o ciclo ele se retroalimenta. Tem ansiedade, não mastiga bem, né? Tem ansiedade, come em excesso, aí não mastiga bem, o intestino já não funciona bem, prolifera bactérias ruins e assim o ciclo ele continua. Por falar nisso, qual seria o ideal de tempo de alimentação? Quantas refeições por dia, de quanto e quantas horas? Tem um padrão para isso? Ou não? Sim. Tinha e não tem mais? Assim, diz-se muito que a gente precisa se alimentar de 3 em 3 horas, né? Algumas linhas aí. Mas isso é muito individual. Varia de pessoa para pessoa. O ideal é entre 4 a 5 refeições ao dia, mas vai depender muito também do tipo de refeição que essa pessoa faz. Às vezes a pessoa se alimenta de 3 em 3 horas, mas ela não teve uma alimentação que realmente desse satisfação, né? Você perguntou sobre se realmente tem que ser fracionada. Qual foi a outra pergunta?
É quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao dia? Quantas horas? Sim. Então, depende muito da pessoa mesmo. O ideal é de pessoa para pessoa. Então não é todo mundo igual nessa questão. Não é todo mundo igual, porque assim, às vezes a pessoa nem... Porque assim, ó, o processo de se alimentar, o ato de se alimentar, ele precisa ser o mais tranquilo, natural possível. Então, como é que eu vou me alimentar só porque está na minha dieta, que tem que comer tal hora? Mas será que essa pessoa realmente está com fome para comer naquele horário? Então, ela tem que se perguntar, ela tem que observar o próprio corpo. E aí também, onde as pessoas às vezes confundem a ansiedade com a fome. Existe muita questão da compulsão alimentar. A pessoa faz as refeições direitinho nos horários, café da manhã, almoço e jantar, porém, nos intervalos, ela come muito mais do que deveria. Então, a maioria das pessoas que têm excesso de peso, nem fome elas sentem. Elas não observam o que é a fome. Elas têm a fome como um desejo. Vive uma compulsão. Uma compulsão alimentar. Então, não quando controla, quando ela começa a observar realmente o que é fome, o que é desejo, daí então ela começa a ter uma certa liberdade em comer para ter saúde, para emagrecer. Para perceber, alguém tem que mostrar para ela, né? No caso, o profissional. Isso. Na maioria das vezes as pessoas não percebem. Eu não sei o que me engorda. Às vezes aquele cafezinho, né? Aqui é chá. Aqui é chá. Se livrou. Aqui é chá. Tem aquelas pessoas que levam até a sua garrafinha de café com açúcar e ficam tomando o dia todo, né? Mas eu sou louco com café. Eu não posso iniciar no café. Então, esse café, a gente toma café o quê? Por que você gosta tanto de café? Porque me deixa alerta. Sim. E como eu gosto de ler e pesquisar muito, é bom pra mim. Sim. Então, o que acontece? Aí o corpo, ele faz o quê? Na verdade, assim, é tomar lá da cá essa história do café. Você toma um café, naquele momento ele vai te deixar alerta. Mas depois ele vai te cobrar um preço maior. Porque quem toma muito café, além dele ser diurético, você vai perder um pouco, né, ali de vitaminas também, por conta do consumo excessivo de café. Você também, no final do dia, tende a ter um maior cansaço. Porque o corpo trabalhou mais, né? Mais agitado. Isso, ele tem uma compensação que você vai ter que pagar. Entende? Então, tipo assim, você precisou dele para você deixar mais alerta no início, mas depois você tá mais cansado. Então, toma lá da cá. Então ele vai desgastar no final. Isso. Né? E o açúcar, né, é um excesso de calorias. Aí estou produzindo mais insulina também a cada vez que eu consumo açúcar, que é o hormônio da fartura. Então ele pensa assim, tá vindo o que eu não preciso. Que é assim que se dá o processo de ganhar peso, né? Então às vezes a pessoa pensa assim, eu não como em volume tanta comida, mas às vezes está comendo muitos alimentos açucarados. Por exemplo, o café. Tem caloria demais. Além de ser docinho, que o cérebro já diz assim, uau, dá aquele efeito uau, né, de prazer. Então ali eu estou produzindo mais insulina, e o insulina é um hormônio que faz você poupar essa gordura. Poupar onde? Onde a pessoa menos quer, que é na região central, né? Que é exatamente por isso o risco do excesso de peso. Região central, para o pessoal entender. A região central, que é a região abdominal, que é a adiposidade central. É onde todo mundo odeia essa coisa. Que é na barriga, né? Fazer aquela famosa pochete, né? A gente observa isso também como uma forma do risco cardiovascular, de avaliar o risco cardiovascular também. Então, o excesso de peso nessa região, né, é o risco da pessoa ter diabetes, resistência à insulina, né? O que também está muito, depois da pandemia que eu tenho observado, tem vindo muito aqui no consultório mesmo, a gordura no fígado, que a gordura no fígado ela é mãe da diabetes. Então, quanto mais a pessoa consome gordura, mais ela tem uma tendência de acumular nessa região central, maior o risco dela ter gordura no fígado e, em seguida, tem a diabetes depois, né? Só uma partezinha, por falar em gordura, qual seria a melhor gordura, a mais indicada para o consumo? Então, em termos de gordura, você precisa variar o consumo, né? Você pode estar consumindo gordura, por exemplo. O que é melhor para a gente, né? O azeite de oliva, né? O azeite de oliva, o óleo de coco. A banha de porco pode ser usada? Sim, em pequena quantidade. Porque assim, a gordura ela é o que tem de mais calorias entre os alimentos e a gordura.
Então, e também ela é necessária para o funcionamento do nosso corpo. Não tem como você simplesmente retirar a gordura para que a tua alimentação seja saudável. E sim saber utilizar de forma equilibrada ao longo do dia, né? Reduzindo as frituras, consumindo o azeite de oliva, por exemplo, na salada, né? Para o feijão, para alguma outra preparação, você usa um pouco de banha de porco. Então, não é que pode utilizar, porque eu posso utilizar, eu vou utilizar à vontade. Não. Depende muito também do objetivo que essa pessoa tem em termos de alimentação. Certo, ok. O nosso tempo já está 15 minutos, mais ou menos, eu olhei aqui. Então, para não ficar muito longo, muito arrastado, para finalizar, então, eu quero que... Já. A gente vai ter outras entrevistas, né? Dependendo da sua disponibilidade, né? E quem sabe até uma parceria com o canal a gente pode fazer. Toda semana tem um vídeo, uma entrevista, uma live, né? Live a gente não precisa estar editando, né? E tá lá, já tá lá, fica tudo lá. Certo. Algumas dicas de como emagrecer de forma saudável, que é o nosso tema aqui, né? Algumas dicas. Sim. Ela não vai dizer tudo, porque se ela disser tudo, você não vai vir aqui, né? Então, mas dá sim para compartilhar. Por exemplo, o consumo de água, né? Muito importante no processo de emagrecimento. Então, a pessoa que não toma água de forma adequada, ela tende a ter mais fome. Ela tende a confundir a fome com a sede. Então, o simples hábito de tomar água já vai auxiliar no excesso de peso. Até mesmo quando a pessoa tem vontade de comer algo que ela sabe que não deveria, ela pode, né, pegar um copo de água e dar as costas, que já reduz um pouco essa vontade, né? O hábito também de se perguntar, estou com fome ou estou com vontade de comer? É um hábito que com certeza eu dou aqui no consultório, nas minhas consultas, e para qualquer pessoa que realmente precisar emagrecer, vamos dizer assim, uma mão na roda, né? A outra coisa é evitar alimentos com açúcar, alimentos com muita gordura, alimentos industrializados, né? Em vez de você comer alimentos que você precisa desembalar, é aquela regra, desembale menos e descasque mais. Então, consumir mais alimentos in natura, alimentos que realmente são da terra, por exemplo, né? Verduras, legumes. A maioria das pessoas tem dificuldade com isso, né? Então, quando você consumir mais frutas e verduras ao longo do dia, você tem uma saciedade maior, porque comer aquele prato só arroz, feijão, carne, nunca vai saciar. Então, você acaba tendo que comer mais. Então, eu vou dar 5 dicas. Eu falei da água, né? Falei do não beliscar, se perguntar se está realmente com fome antes de comer. Qual foi outra coisa que eu disse? A questão das verduras e legumes, descasque mais, desembale menos, né? A atividade física ela é crucial no processo de emagrecimento. Então, não adianta só tentar emagrecer, né, sem fazer realmente colocar o esqueleto para mexer, né? Porque aí você fazendo uma atividade, por exemplo, de musculação, ou até mesmo uma atividade aeróbica, já vai auxiliar bastante, até mesmo na parte hormonal. E aí com isso também você consegue até ter menos fome. O sono também regulado, né, que já seria o 5º hábito, já auxilia que essa fome ela não fique também exacerbada, porque não dormir direito aumenta também a vontade de comer, porque mexe muito com os hormônios. Então, pessoal, é isso aí, gente. Finalizamos aqui, tá? Agradeço a doutora. Foi um prazer. Fernandes. A gente vai ter outros convites, claro, né? Para ter novas entrevistas e ter mais conteúdo para vocês. Então, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.